Rafael. Salve, Sérgio. Rafaela, é mesmo. Paulo, manda um salve para meus ex-professores de biologia. Cornélio Schaumbach, Marcela Bueno e Fábio Bessa, seu grande fã. Você conhece algum deles? Eu Também não conheço. deram aula em Curitiba e foram grande inspiração para estar estudando Talvez eu conheça o biologia. Fábio. Talvez. Eu conheço um Fábio, professor de biologia lá de Curitiba, que foi um grande amigo meu na época que eu dei aula em Curitiba. Dei aula em Curitiba, né? Ah, é? Você sabe que eu fui demitido em Curitiba e foi assim que começou o projeto da videoaula, né? Ah, Porque eu era professor dessa escola em Curitiba, aí briguei com uma aluna, que era bem folgada, aí acabei sendo demitido e depois de 10 anos ia desistir de dar aula. Falei, cara, não vou mais dar aula, cansei, vou fazer outra coisa da minha vida, vou trabalhar com outra coisa. e aí começou... E aí eu pensei, falei, pô, mas me preparei tanto para ser um grande professor de biologia, se eu não continuar ensinando, eu vou esquecer tudo aquilo. Eu tinha feito mestrado, eu fiz teatro, eu fiz oratório, eu fiz um monte de coisa para poder dar uma aula legal. Eu me preparei para isso mesmo. E aí eu falei, cara, eu vou jogar tudo isso no lixo, daqui um ano eu não lembro de mais nada, o que é um neurônio, o que é fotossíntese, fase clara, fase escura. Aí a ideia foi essa, eu falei, então eu vou pegar tudo que eu sei, vou gravar em vídeo e vou botar no YouTube, e esse vai ser o meu legado para a humanidade. Tipo, quem quiser estudar biologia, Tem lá o tem material. lá o material. Era isso que eu ia fazer. O projeto começa assim, não começa, vou montar empresa, vai vender, enfim. Isso aí foi acontecendo depois. ao longo do caminho. E aí, eu larguei tudo em Santa Catarina, porque eu era um professor bem renomado em Santa Catarina, mas já tinha chego no ápice ali, não ia crescer mais. E Curitiba era um grande mercado em 2010 de pré-vestibular. Eu falei, cara, vou pra Curitiba, vou arrasar. E aí entrei nesse lugar que era o dos meus sonhos, na teoria, né? E era uma bagunça, uma zona, era o sonho que virou pesadelo, assim, era terrível o lugar. Os professores tudo deprimidos, o negócio era a visão do inferno aquele. Eu falei, cara, eu não acredito que eu esperei tanto pra dar aula aqui e eu fiquei 3 meses nesse lugar. Caramba. Não aguentei. E aí eu estourei, tive ansiedade e tal, não dormia, porque, cara, eles basicamente eram ensino médio, eu não tinha entrado pro cursinho, e os caras botavam no primeiro ano 70 moleques de 15 anos numa sala. Doideira, Era uma... né? Pô, 70... Cara, você entrava no lugar, os moleques estavam tudo em pé, pulando, e aí você demorava uns 15 minutos pra Só pra controlar. baixar a adrenalina da galera. Sabe? Eu comprei um microfone só pra você ver o tamanho do trem. Eu falei, cara, isso aqui é terrível. Quem inventou de botar 70 moleques de 15 anos junto numa sala de aula? Coisa pra otimizar, aumentar lucro. Era uma escola de elite, né? Então tinha tudo isso. E é difícil lidar porque muitos são filhos de pais que são poderosos. E foi o que aconteceu. Essa aluna era filha de um juiz. E aí ela era folgada. E aí quando ela foi folgada, ela já era folgada com os professores, né? E eu vi uma professora na sala dos professores chorando por causa dela. E aí eu olhei assim e falei, cara, se ela mexer comigo, ela vai levar. Na semana seguinte ela mexeu comigo. Ela falou, eu nem lembro o que ela falou, aí eu estourei, também já tava cansado de tudo aquilo, então meio que foi vai embora aqui. Assim que eu saí da sala, eu fui demitido. E aí eu não tinha mais emprego. E aí eu gravei essas aulas e a partir daí que começou o projeto. Que legal. Tá? Então manda um beijão aí pros seus professores aí. Fiz grandes amigos professores aí em Curitiba, mas eu nunca mais voltei pra Curitiba depois desse episódio. Olha só, cara. Eu fiz uma promessa que eu não voltaria mais. É mesmo? E nunca Sério. mais foi nem pra dar palestra, nada? E me Caramba. chamam pra palestra lá. E eu aí falo, que? Não, Curitiba não. É porque, cara, eu comi o pão que o diabo amassou em Curitiba. Eu fiquei 2 anos lá. Traumatizou. Eu tive um problema. Eu nasci em Santos. Nasci aqui em Santos. olha só. Eu sou santista, né? E depois que eu fui pra Santa Catarina, eu sempre morei no litoral. Entendi. Então, quando eu fui pra Curitiba, não tinha mais praia e não tinha a linha do horizonte. Então, eu não via o pôr do sol. E eu senti muito isso. Foi a primeira coisa que eu senti. Eu não via mais o pôr do sol, que era uma coisa que eu estava acostumado. Eu não sentia mais a maresia, então isso foi tirado. Um frio desgraçado. Tá E a mais aula lá começava às 7h15. Então, como tinha o trânsito, tinha que acordar às vezes, sair de casa, sei Tava lá. escuro, né? Escuro e o De frio. noite. Assim, ó, fui dar aula com -3. Eu falei, pelo amor de Deus, que eu tô -3 fazendo não aqui, deveria né, ter cara? aula hoje na escola. E que aluno tá desperto às 7h10, 7h15 da manhã? Você ia dar a primeira aula, os moleques estavam mortos lá. Não tem... Isso é uma coisa que eu defendo. Eu sou totalmente contra a aula antes das 8 da manhã. Porque o adolescente, ele precisa de pelo menos 9 a 10 horas de sono. E ele tem dificuldade, sim, para dormir cedo. O adolescente, ele dorme mais tarde. É biológico isso, tá? No ciclo circadiano dele. E os caras metem os moleques 7, 10, 15 anos, 70 alunos lá. Então, eu era todo revolucionário. Fui demitido. E aí, começou essa brincadeira. Mas e tinha outro problema em Curitiba, que aí eu queria ir pra praia.
E pra mim, ir pra praia, cara... Tem que descer lá. Pra peguei... Guaratuba, Caiobá. Não, primeiro eu pegava aquela serra terrível da morte lá, que é aquela serra do Paraná pra Santa Catarina, que toda hora tem gente morta, caminhão caído, é terrível, ela é perigosa mesmo, é uma serra perigosa. E teve um dia que eu peguei 9 horas de trânsito pra ir pra praia, cara. Pra mim era inadmissível, 9 horas pra chegar numa praia, assim. E eu desesperado, quase que chovendo. E eu ria da galera, né? Quando eu morava no litoral, às vezes tava chovendo e os caras tomando banho de mar. E eu, essa galera, meu Deus do céu, não sei. Passaram 10 horas eu na estrada, passei a ser esse cara, porque depois de 10 horas eu falei, cara, eu vou cair nesse mar, nem eu não quero nem saber. Quero nem saber. Então quando... E mal, assim, teve esse problema de... Cara, eu, por exemplo, eu era muito bem pago em Santa Catarina, como professor de pré-vestibular, e lá em Curitiba eu tive que começar do zero. Então eu comecei como professor de monitoria, de novo. Eu me abri mão de tudo e falei, não, eu vou ser professor de monitoria. Iam 2 alunos na minha aula para assistir. Eu falei, só que eu vou dar a melhor aula de monitoria para esses 2 alunos, porque eles vão falar para os coleguinhas deles lá que eu sou bom e eu vou dar aula daqui a pouco com os coleguinhas. O que aconteceu? Um dia o professor faltou de biologia e deixou a sala lá com 70 alunos vazia e eu tava lá com 2 alunos. O diretor chegou, cara, tu não quer dar uma aula de biologia? Eu dei um show. Falou, é minha chance. É a minha chance, tava pronto lá. Mas aí eu peguei colégio primeiro. Entendi. E alguns vestibulares picadinho, assim. Então eu comecei do zero. Foi muito difícil pra mim largar tudo e começar do zero dando aula. Então por isso que quando eu saí, eu falei, cara, Curitiba foi... E aí ganhava pouco, grana apertada. E aí a minha esposa, que era de Porto Alegre, eu levei ela pra morar comigo em Curitiba, né? E tirei da casa dos pais dela, tinha tudo isso. Ela foi fazer residência lá no HC, que ela era nutricionista, né? Ela estava estudando isso, ganhava uma bolsa. Quando eu fui demitido, até a bolsa dela que salvou a gente na época ali, que eu fiquei 3 meses. Quando você é demitido 3 meses, você não ganha nem a rescisão, né? Sim, tem um período probatório. Isso, lá, tava né? naquele período. Então, cara, saí com uma mão à frente e outra atrás. Comecei o projeto com R$0, cara. Tipo, comecei com a webcam. Não tinha nem, na época não tinha nem smartphone quando eu comecei. Não existia isso. Era webcam do computador. Caramba. Era primitivaço, assim. Não existia, não tinha iPhone. Não tinha iPhone. Que loucura, né? Os caras, não, grava com celularzinho e tal. Na tua época foi fácil, não tinha ninguém, sim, não tinha nada. Não tinha audiovisual, não tinha microfone. Não tinha nem o negócio, não tinha nem equipamento, né? Isso aqui, impossível você conseguir em 2011, cara. Eu usava a iluminador você deve saber que você também é das antigas, né? Aí. Eu usava iluminador de gramado, de jardim. Sim. Que esquentava um monte, caixa de ovo. Isso. Cara, eu desbravei ali o negócio, assim. Mas Curitiba não volto mais. Aí eu fiquei com esse karma de que me deu azar, sabe? Entendi. Uma coisa assim. E fiz bons amigos, mas nunca mais vi, porque nunca mais voltei lá. Tá certo, tá aí. Mas um dia eu vou voltar, né? Está na hora de tirar esse ranço, né? Tá na hora de exorcizar Bela aí cidade, Curitiba. exemplo de sustentabilidade. Amanhã eu tô cancelado em Curitiba, né, cara? Tipo, aquele demônio. Não falei mal, não. Falei só que não tem pôr do sol.